Fala família, Yuri Guerreiro aqui, falando diretamente de Portugal, e esse vídeo é para falar que eu estou indo embora de Portugal. Sim, vocês viram os últimos vídeos aí, eu tô aqui há 6 ou 7 meses, faz pouco tempo, e a gente decidiu que já vai embora, eu e minha esposa, é claro. Eu queria passar nesse vídeo aqui pontos positivos e pontos negativos de Portugal e o porquê a gente está decidindo ir embora. Até para, eu acho que, como eu tô aqui, eu vivi essa experiência, eu queria passar para quem está no Brasil, quem pensa em vir, a realidade da coisa. Porque quando eu via vídeos de outras pessoas. E isso me animava e às vezes me desmotivava também, dependendo do que eu via. Então eu queria dar o meu ponto de vista, minha perspectiva do que é o país. Alguns pontos positivos. Moeda forte, isso é o óbvio. Tem a moeda forte, você ganha aqui em euro, vale 6 vezes mais que o real. Então qualquer coisa que você quer fazer no Brasil, por exemplo, eu queria comprar uma coisa no Brasil, eu mandava pouquíssimo dinheiro e já fazia muita coisa lá. Então a moeda forte, isso valoriza muito. Facilidade para viajar para outros países. Daqui para Madrid, por exemplo, são 30 euros. Daqui para Paris são 45 euros. Então é muito barato e muito fácil viajar para outros países da União Europeia. Porém, a gente não tem documento. A gente chega aqui sem documentação. Então não se torna tão fácil assim. Mas tem muita facilidade. Outra coisa, facilidade na língua. E que fala língua portuguesa, então é mais fácil de se adaptar. Você consegue entender o que todo mundo fala, não tem complexidade sobre isso. Então, língua é um ponto positivo e bom para quem está vindo. Demanda de trabalho. Aqui tem muito trabalho. Eu cheguei aqui, a minha esposa conseguiu trabalho no terceiro dia que a gente estava aqui, e eu em 10 dias já estava trabalhando em uma fábrica, saí porque eu não gostei, fui trabalhar com limpeza, saí e fui para uma empresa de comunicação. Eu sei que em 14 dias eu já tinha passado por 3 trabalhos. Então, tem muita demanda de emprego. Isso também é um ponto positivo daqui. Porém, também tem lados negativos, que é o salário é baixo. Aqui a média salarial é de 1.000 euros. A média da população ganha 1.000 euros por mês. Vou dar um exemplo, o lugar que eu moro aqui, a nossa casa, é um T0, então, ou seja, um estúdio do Brasil, e custa, juntando o valor do aluguel com as contas de água e energia, dá mais ou menos 700 euros. Então, pensa que a média da população ganha 1.000, e só para manter a casa é 700, sem contar comida e as outras coisas, você vê que não faz muito sentido. Como eu sou um casal, é mais fácil. Mas e o pessoal que vem sozinho, talvez não se torne tão fácil. Então, um salário muito baixo, acho que dá uma quebrada. Outra coisa, existe um preconceito muito grande em Portugal com brasileiros e principalmente com pessoas de pele negra. Eu não sinto isso porque eu sou branco, mas minha família inteira tem pele negra e eles pretendiam vir pra cá em novembro. E eu via várias situações acontecendo aqui que eu liguei e falei, família, larga a mão. Tipo, não vem porque eu vejo como que é aqui. Eles são muito intolerantes com pessoas de outra etnia e de outro país, até com eles mesmos. Eu vi muitas situações aqui de próprios portugueses que foram para outro país e quando voltavam para cá eram intolerantes com eles mesmos. O que eu não entendo, não faz muito sentido. Não é um povo muito unido, sabe? Igual o brasileiro. Isso eu acho um pouco ruim daqui. Eu passei várias situações onde chegava cliente para atender e por ser brasileiro eles não queriam ser atendidos por mim, não queriam falar comigo, ou se tinha qualquer problema, eles queriam falar com outra pessoa que não fosse brasileiro, porque saberia mais do que eu, teria mais conhecimento do que eu. E isso é um ponto ruim. Um ponto também que eu acho negativo é o começar do zero. A gente nunca leva em conta isso. Você está no Brasil, você provavelmente já tem uma casinha, um apartamento aí, nem que seja de aluguel, mas já está montadinho, seus móveis todos bonitinhos. Você já tem um carrinho, nem que seja financiado, mas já tem um carrinho, uma estrutura, tem conhecidos, amigos, vida social, você tem toda uma estrutura ali montada com trabalho, enfim. Quando você chega aqui, você não tem mais amigo, você não conhece ninguém, você não tem... Ou, se eu não tivesse amanhã para conversar, tipo, não teria ninguém para conversar aqui, então você é sozinho. A casa, você vai morar provavelmente um quarto, a gente morou em um quarto quando chegou e depois pegou um T0. Então você vai ficar dentro de um casulinho ali, sem muito contato com o mundo. E toda aquela estruturinha que você tinha, aquela vidinha que você tinha montado, você tem que começar do zero, sem nada, com pouco dinheiro, provavelmente você vem com pouco dinheiro pra cá. A gente não pensa que a gente ficou, sei lá, 20 anos construindo no Brasil e aqui tem que começar como se fosse do zero. Quando você chega, você não tem documentação, você não tem número de contribuinte, que é tipo o nosso CPF do Brasil, você não tem nada. Então tudo que você vai fazer, você fica dependente de outras pessoas fazer por você, ou de algum amigo que vai conhecer aqui, estender a mão para te ajudar. Você vai alugar uma casa, só por você ser brasileiro, eles vão te pedir muito mais dinheiro para alugar, ou então vão te pedir um fiador português, ou que vote na sua região. Como é que você consegue isso? Muito difícil. Então você gasta muito dinheiro, porque não tem credibilidade, não tem confiança de ninguém ainda, ou você tem que ter um amigo aí português para fazer por você. Então tem muitos probleminhas que a gente não põe na ponta do lápis quando decide migrar. E aí volta naquela parte do preconceito que eu falei. O preconceito aqui
eu nem julgo tantos caras, porque eu vi muita coisa de brasileiro aqui, tem muitas situações aqui com brasileiros, que aconteceu até comigo, com a Mayara, inclusive, que realmente, olha, é de desanimar da humanidade, não é nem do brasileiro, da humanidade. Os caras fazem umas coisas que é feio pra nossa nacionalidade, sabe? E aí acaba recaindo pra todo mundo. O que um ou dois está fazendo acaba recaindo pra todos nós que somos brasileiros ou estrangeiros, né? Porque aí não fala, o fulano, não fala, o brasileiro fazendo. E aí depois, quando você sendo brasileiro também, vai recair pra você a culpa de muitas coisas que você nem fez. Tem um ponto negativo que eu acho que isso é muito particular meu. Isso que é meu e se tiver gente me assistindo que é desse jeito também vai sentir muito se vier migrar pra cá. Eu sou acelerado, eu gosto de fazer as coisas muito rápido, eu gosto de fazer acontecer, eu gosto de empreender, vender, sabe? A milhão, fazer muita coisa. E aqui a vida é um pouco mais pacata. O pessoal aqui é mais desacelerado, mais equilibrado na vida. Eles começam um projeto aqui, constrói por muito tempo para chegar no objetivo, o que também é certo, é óbvio. Porém, pro meu estilo de viver, eu vivia na loucura no Brasil, empreendendo, fazendo várias coisas. Aqui é diferente, não é tão acelerado assim. Ninguém que tem esse ritmo, então você vai sentir meio que sozinho, perdido. Você fala, caraca, não tem ninguém fazendo isso. E você vai tentar fazer, não tem por onde começar, não tem uma referência, não tem nada, tá? Então, o ritmo muito desacelerado, talvez, se você é uma pessoa agitada, você vai sentir muito. Principalmente se é de cidade grande. Minha esposa veio da capital, de São Paulo. Eu vim de Minas, mas ela é de São Paulo. E ela sente demais, porque a vida dela era milhão, era acelerado. Aqui não, aqui é tudo devagar. Aqui é tudo mais desacelerado, as coisas é muito mais devagar. Isso pode ser um ponto positivo para uns, enquanto é negativo para outros. Se você gosta de uma vida mais pacata, se você gosta de viver mais com tranquilidade, com projetos de longo prazo, você vai gostar muito daqui. Mas ser muito acelerado pode ser um ponto negativo também. Um outro ponto positivo que eu acho que eu esqueci de falar é a taxa de juros. A taxa de juros do país é muito baixa. Então você consegue financiar uma casa, você consegue tirar uma linha de crédito do banco ou comprar um carro com muita facilidade e com juros muito baixos. Por exemplo, você pega um carro de 10 mil euros, você paga ele em 4 anos, você vai pagar 13 mil euros. Você paga muito pouco de juros. E isso para nós brasileiros que compram um carro de 20, paga 40, é muito atrativo. Isso é muito bom. Porém, tem um lado negativo nisso, que é nós somos imigrantes. A gente não consegue tão fácil assim uma linha de crédito. Você precisa ter um monte de comprovativo, um monte de documentação, que provavelmente nos 2 primeiros anos você não vai ter. Então você não vai conseguir essas linhas de crédito. Você vai vir para cá, vai ter que trabalhar muito para conseguir chegar lá. E aí entra mais um ponto que eu acho negativo. A maioria dos empregos aqui, para nós estrangeiros, são subempregos. No Brasil você pode trabalhar, você pode mandar currículo e entrar em um escritório bom para trabalhar. Aqui é bastante difícil. Quando eu fui procurar emprego no começo, tem as agências de emprego, que são muito famosas aqui. E eu falei, meu currículo é aqui, assim, fui trabalhar como executivo e tal, vendas. O cara olhou na minha cara e falou, se for assim, você não vai conseguir emprego. O que eu tenho aqui é fábrica. Eu tenho 20 vagas de fábrica. Você quer alguma? Falei, quero, não tinha outra opção. E ele me mandou e realmente, a fábrica me contratou sem fazer entrevista. Eu simplesmente fui pra fábrica. Só que aí eu não me contentei. Eu fui pra fábrica um dia, falei pra minha esposa, eu vou pedir conta no primeiro dia. Ela falou, certeza? Eu falei, tenho. Falei, eu tenho mais capacidade de fazer outras coisas. Eu vou achar, Deus vai abençoar pra gente ter outros caminhos. E eu pedi conta mesmo. Aí no dia seguinte eu fui trabalhar como faxineiro. Eu limpava o chão, privado, essas coisas no mercado, que era aqui na cidade. Só que não tinha folga, era um trabalho de segunda a segunda, sem nenhum dia de folga. E se eu fosse folgar, eu tinha que arrumar um substituto para ir no meu lugar. Não tinha como eu simplesmente não ir. Eu falei, isso também é meio desumano, não faz sentido, não vou ter folga nunca, né? E era contrato por contrato, não era nem registrado, sabe? Então era ruim. Deus abençoou, consegui um trabalho numa empresa de telecomunicação no shopping. Isso mudou muita coisa. Ganhava melhor, já horários fixos, contratos de trabalho, me abriu muitas portas para documentação, foi muito bom. Só que não é o padrão, não é comum você ver muitos imigrantes brasileiros trabalhando nessas empresas. Então eu tive muita sorte, foi Deus que abençoou mesmo. Eu acho que um ponto que isso pode ser positivo, pode ser negativo, é os tipos de trabalho. Você não está acostumado com o trabalho de fábrica, com o trabalho de faxineiro ou de obra, você pode sentir muita diferença aqui. E uma coisa que tem aqui que também não me agrada muito é o imposto. Eles chegam a descontar quase 30% do seu salário por mês, quase 30% todos os meses. E se no final do ano você ainda tiver tido uma renda razoavelmente boa, você ainda tem que pagar imposto, você tem que pagar mais uma parcela, sei lá, 1.000 euros ainda. Então é meio bizarro isso aí. Tudo bem, o país tem uma estrutura, o país funciona, as coisas aqui são organizadas, só que você tem que trabalhar muito para ganhar uma quantia legal de dinheiro e aí você vai ter um bom desconto no seu salário. E veio a desculpa dos brasileiros. Todo mundo vem pra cá e fala pra mim sobre isso. Mas é porque aqui a gente é mais fácil de entrar. Aqui o brasileiro tem facilidade aqui dentro. Só que ninguém para pra pensar que o brasileiro pode entrar em 164 países diferentes do mundo sem visto.
só com o passaporte. Nosso passaporte é extremamente forte no mundo todo. Lógico, você não pode ir lá para morar, mas você pode pegar esses 3 meses, você pode passear lá dentro e faz network. Vai lá, compra um curso de inglês, tente ter o visto por mais 6 meses. Nesses 6 meses você conhece alguém, arruma um trabalho, e aí consegue uma proposta de trabalho que você pode ficar no país por mais um ano, e vai se estruturando. Então, acho que isso aí não é o principal motivo. É uma forma que a gente acha sabe, pôr na cabeça que é bom vir pra cá só por causa disso. Então é isso. Portugal tem seus lados positivos, tem seus lados negativos também. Mas se você é um brasileiro que tem uma vida mais ou menos organizada ali, estabilizada no Brasil, já tem ali seu carrinho, sua casinha, tudo montadinho, você vai vir pra cá e muito provavelmente você vai se arrepender. Porque aqui você vai ter que passar por preconceito, você vai ter que trabalhar um trabalho provavelmente pior do que você trabalhava no Brasil, com custo de vida alto, para o nível de vida que você vai ter. Você vai morar numa casa provavelmente inferior. Aqui as casas são mais antigas, então não tem aquela coisa mais moderna, sabe? Igual no Brasil. É lógico que as pessoas estão reformando agora, mas não é todas as casas, a maioria é antiga. Então acho que se você tem uma vida confortável já, você tinha que pensar bem. Se você quer investir um alto dinheiro para vir para cá, porque talvez não seja o ideal. Eu conheci vários brasileiros aqui, eu vou falar, de 50 brasileiros que eu conversei, mais até, na empresa. 99% falou que quando bateu 5 anos aqui e pegou o passaporte europeu, vai embora para outro país. Tá aqui só pelo passaporte. Então é algo para se pensar. Se tá 90% da população que vem para cá imigrante quer ir embora, é algo a se pensar. Eu tô falando isso porque eu via muitos vídeos antes de vir para Portugal. Eu queria ter referência de pessoas que estavam morando aqui. E a maioria dos vídeos era só coisas lindas e positivas. Ninguém me falava dessas outras partes que tem aqui que vai desagradar. Tanto no meu ponto de vista aqui, porque eu sou um que estou voltando para o Brasil, não por estar descontente com muitas coisas aqui. Então eu acho que é bom eu passar isso aqui para vocês também, para que no futuro, se você vier para cá, você já vem sabendo. Olha, tem as coisas boas realmente, só que também tem o contraponto que não são tão positivos assim e que eu já tenho que ir preparado. Tenho que preparar um psicológico porque senão eu vou desanimar. É isso, pessoal. Essa é a minha opinião particular sobre Portugal, sobre como funcionam as coisas aqui, sobre a minha expectativa e como foi a realidade. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você estiver vindo pra cá, que esse vídeo possa ser útil para te clarear sobre coisas positivas e negativas. Demorou? Tamo junto.